Descobri o caso da minha esposa, agora ex-esposa, no dia em que ela foi internada no hospital. E agora, anos depois, ela não consegue aceitar meu noivado com minha noiva. Se alguma vez houvesse um prêmio para a maneira mais horrível de descobrir a traição do seu parceiro, eu provavelmente ganharia e estaria em seu hall da fama. Como muitas pessoas neste grupo, eu me vi de repente como membro de um clube do qual ninguém jamais quer fazer parte. Nunca vou esquecer o som da voz da minha ex-cunhada enquanto ela continuava dizendo desculpe, desculpe várias vezes ao telefone enquanto eu dirigia para casa depois de uma viagem de negócios de uma semana. Eu estava confuso e não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ela queria dizer, mas somente depois de conseguir acalmá-la um pouco, ela me informou que minha esposa estava no hospital e que eu precisava voltar para casa com urgência. Minha mente entrou em sobrecarga enquanto eu tentava obter mais informações e também evitar um acidente enquanto acelerava para chegar lá mais rápido. A única coisa que ela me disse é que foi um ataque, depois ela desligou a ligação e não respondeu quando tentei ligar para ela novamente. Um pouco de contexto. Minha ex e eu nos conhecemos quando tínhamos cerca de 25 anos, foi através de um amigo em comum em um churrasco. No início, ela parecia quase boa demais para ser verdade, não só era incrivelmente bonita, mas também era tímida e introvertida. Levou um tempo para começarmos a namorar oficialmente, mas quando aconteceu, fiquei radiante. Quando tentamos ser íntimos pela primeira vez, ela começou a chorar de repente, deveria ter considerado isso um mau sinal. Eu entrei em pânico e achei que tinha feito algo errado, mas ela se desculpou no dia seguinte e me disse que tinha sido provocada. Descobri que 2 anos antes de me conhecer, ela estava em um relacionamento de longo prazo com um cara abusivo, tanto emocional quanto fisicamente. Ele a degradava durante os momentos íntimos e depois se desculpava depois. Ela teve um flashback, mas me tranquilizou dizendo que não tinha nada a ver comigo, então levamos as coisas devagar, já que ela ainda estava em terapia. Foi difícil, mas porque a amava, acreditei que, uma vez superássemos isso, nosso relacionamento ficaria mais forte. E por um tempo, honestamente, parecia que sim. Avançando mais um ano, ficamos noivos. A primeira vez que a intimidade também aconteceu durante essa fase, tive a sorte de poder comprar uma casa para nós, cortesia da herança do meu falecido tio. As coisas estavam indo muito bem e sugeri meio brincando que plantássemos uma árvore de pêssego, importante para mais tarde, para simbolizar novos começos, e ela adorou a ideia. Nos casamos pouco depois disso e, sinceramente, foi absolutamente incrível. Claro, tivemos nossos altos e baixos normais, como todo casal casado, mas eu nos considerava mais sortudos porque ela sempre fazia questão de nunca dormirmos zangados um com o outro, e ela sempre apontava com gentileza se eu fazia algo para chateá-la. Em algum momento, a vida simplesmente aconteceu e fui promovido no meu trabalho, o que significava mais salário, mas também significava que eu viajaria mais para conferências de trabalho e reuniões de negócios. Notei que ela estava mais abatida e não estava sendo tão íntima como antes. Ela mantinha o telefone perto dela e até parou de abordar suavemente as coisas que a incomodavam. Tentei falar com ela sobre isso, mas ela me assegurou que estava tudo bem e que isso era uma fase pela qual estava passando, e como não tinha motivo para não confiar nela, deixei para lá. Às vezes, ela ia à casa de sua irmã e passava a noite, dizendo-me que precisava de um tempo com sua irmã. O dia em que recebi aquela ligação fatídica era o dia em que ela deveria estar fazendo companhia à sua irmã novamente. Lembro-me de entrar correndo no hospital, mal conseguindo respirar e perguntando freneticamente sobre minha esposa, quando o policial mais compreensivo e paciente do mundo me fez sentar para explicar o que havia acontecido. Ele me disse que era amigo da minha cunhada e que havia respondido a um chamado de perturbação doméstica. Ele chegou ao local e encontrou um casal brigando. O suposto namorado estava em cima da mulher, socando-a, e ela estava gritando e tentando arranhá-lo. Isso não fazia sentido para mim. Porque isso não tinha nada a ver com minha esposa, porque somos casados, e 2, literalmente todos que conheciam minha esposa sabiam que ela não faria isso. Ele me olhou com conhecimento e colocou a mão no meu ombro, depois me disse para ficar bem calmo, porque a tal namorada era na verdade minha esposa. Se não fosse pela gravidade da situação, eu teria rido na cara dele, mas algo na maneira como ele disse tudo me fez acreditar nele. Em seguida, uma enfermeira me levou para ver minha esposa, e o que vi naquele momento eu ainda tenho dificuldade em descrever com palavras.
Fiquei lá parado por uma eternidade, então um médico entrou e explicou as lesões dela para mim. A mandíbula estava ligeiramente fraturada, o olho esquerdo estava completamente inchado e tinha hematomas enormes cobrindo metade do rosto dela, além de 3 costelas quebradas. Em seguida, o médico soltou outra bomba e me disse que ela estava grávida, e eu ainda não conseguia entender como isso tinha acontecido, então vi a irmã dela. Ela tentou evitar meu olhar no início, mas com a persuasão do seu amigo policial, ela me contou o que sabia. Acontece que o ex dela entrou em contato com ela 5 meses atrás. Ele estava fazendo um tipo de redenção, pedindo desculpas a pessoas que ele havia prejudicado para limpar o karma. O medidor de besteira de alguém mais está disparando agora, não está? Eles começaram a conversar mais, e ele a convenceu a se encontrar para tomar um café e mostrar que ele estava mudado. Claramente, sentimentos antigos ressurgiram, somados ao fato de que ele parecia diferente agora, isso logo se transformou em um caso emocional. Minha esposa procurou sua irmã para pedir conselhos, e ela disse para ela ir devagar e deixar tudo isso sair do sistema, se fosse necessário, o que acabou levando a um caso físico 3 meses depois. Ela realmente disse para minha esposa que ela deveria pelo menos fazer as pazes com o ex, de qualquer forma que fosse, e até se ofereceu para encobrir minha esposa de vez em quando. Minha cunhada estava chorando nesse ponto e me pedia desculpas, dizendo que ela não sabia sobre o abuso, já que minha esposa nunca contou a ninguém além de mim e de seu terapeuta na época. Eu estava entorpecido, simplesmente não conseguia sentir nada e estava absolutamente perplexo pelas ações da minha esposa. Quando minha esposa finalmente acordou, eu estava lá e ela começou a chorar ao me ver. Passei os meses seguintes em um modo de voo zumbi, houve aconselhamento individual para ela, bem como aconselhamento conjugal para nós, por forte recomendação da família dela. No aconselhamento, ela surpreendentemente foi franca sobre como tudo aconteceu e como ela se odiava absolutamente por me causar dor, mencionou como em um ponto, a caminho de casa dele. Ela realmente fantasiou em dirigir para o rio porque ela cheirava a ele e não queria que o cheiro dele me corrompesse. Não que isso fizesse sentido, ela disse que tentou acabar com isso, mas era fraca demais. E só depois de descobrir que estava grávida é que realmente acordou e percebeu que qualquer contato futuro com esse homem era tóxico, não só para ela, mas também para o filho não nascido, por isso decidiu acabar com tudo pessoalmente de uma vez por todas, quando ele surtou com ela. Ela se tornou uma casca de si mesma e desenvolveu uma fobia por qualquer outro homem além de mim. Em um momento, ela nem conseguia usar o banheiro à noite a menos que eu segurasse a mão dela, triste, não é? Depois que o bebê nasceu, um filho, aliás, fizemos um teste de paternidade e ele era meu, mas quanto mais tempo passava com ela, mais percebia que não odiava minha esposa, eu realmente a detestava. Não conseguia ver a mulher com quem me casei, mas em vez disso vi os restos dele toda vez que a olhava. Decidi sair porque tinha medo de fazer algo de que me arrependeria e me tornar exatamente como o ex-abusivo dela. Ela implorou para eu não ir embora e até fez a ridícula oferta de me dar uma licença para ficar com outras mulheres, além de permitir que eu a agredisse, se quisesse. Eu sabia que nesse ponto eu precisava sair. Ela foi realmente muito generosa durante o divórcio, mudou-se de volta para a casa dos pais e assinou um plano de coparentalidade muito bem pensado emitido pelos tribunais. Avançando 3 anos depois, conheci minha agora noiva por acaso. Eu estava em uma livraria com um amigo meu e estávamos discutindo mitologia egípcia quando essa linda mulher se aproximou de mim para corrigir minha pronúncia dos deuses e cidades egípcias. Não é preciso dizer que fiquei extremamente impressionado, não apenas com seu conhecimento, mas também com o fato de que ela era egípcia. Trocamos números, o que eventualmente nos levou a namorar. Quando finalmente a pedi em casamento, foi na verdade em frente à árvore de pêssego que eu tinha plantado anos atrás. Ajoelhei-me, mas antes de obter a resposta dela, ela correu para dentro de casa e voltou com um anel também. Acontece que ela estava planejando me pedir em casamento porque estava loucamente apaixonada por mim e não queria que nenhuma outra mulher me tivesse. Meu filho, em toda sua doce inocência infantil, contou à mãe o que aconteceu, porque estava presente quando tudo aconteceu. Minha ex literalmente apareceu naquela noite na chuva, gritando como eu poderia me comprometer com ela, minha noiva, na frente da nossa árvore, e que isso não era o fim de nós. Estou completamente exausto neste momento,
Não posso cortar completamente o contato porque ela é a mãe do meu filho, mas ela está basicamente me assediando a mim e a minha noiva. Como posso convencê-la a seguir em frente, a superar seu medo de homens e a não me forçar a obter uma ordem de restrição? Desculpe, foi longo, mas estou realmente desesperado. Edição. Queria fazer uma pergunta às mulheres perspicazes do Reddit. Algo que ainda me incomoda até hoje é o fato de ela ter arranjado tempo para o ex que tinha prazer em destruí-la, apenas para que ela sofresse um destino muito pior. É normal que os abusados queiram a atenção do abusador, mesmo que ela o odeie, algo que minha ex disse uma vez. Edição 2. Esqueci de adicionar isso no post original. Quando minha noiva me apresentou o anel que ela ia usar para me pedir em casamento, ela tinha uma gravação na parte interna que diz para meu faraó. Caramba, eu amo essa mulher. Foi apenas um beijo, quão confiável ela é depois disso. Minha esposa de 13 anos fez uma viagem de fim de semana para outra cidade. Ficar em casa durante a pandemia tem sido difícil para nossa família, temos um filho de 6 anos. Fomos a uma cabana de troncos em fevereiro, mas, devido aos meus compromissos de trabalho, decidi não reservar outra viagem tão cedo, então ela quis sair sozinha de casa. Na agenda da viagem dela, ela planejou encontrar um amigo, com quem namorou no ensino médio, mas não pensei nada disso porque também o conheci e não achei que eles tivessem algo acontecendo. Encontramos essa pessoa em eventos sociais algumas vezes durante nosso casamento. Quando ela voltou, ela agiu de forma estranha. Ela estava muito desconfortável com meu toque físico. Mais tarde naquela noite, ela me disse que beijou alguém naquela outra cidade. Perguntei se era o ex-namorado e ela disse que sim. Isso foi devastador para mim, pois quebrou a confiança em nosso relacionamento. No dia seguinte, ela me disse que preciso aceitar que estamos nos divorciando. Ela ficou completamente fria. Ela me disse coisas como: da última vez que tivemos relação sexual, eu não senti nada. Ela disse que seus sentimentos por mim estavam morrendo há muito tempo, mas em sua viagem ela teve um insight e eles estão completamente mortos. Ela até fez um longo discurso sobre todos os traços de personalidade meus que ela odeia. O que me choca é como a personalidade de uma pessoa poderia mudar abruptamente de amor para extrema raiva e ódio. Apenas algumas semanas antes, ela me elogiava, dizendo o quanto eu era sexy. Falta de confiança é o oposto exato do que eu pensava dela antes disso. Desde que voltou dessa viagem há pouco mais de uma semana, o humor dela melhorou para ser educado, mas ela tem rejeitado todas as tentativas de toque físico, exceto por um abraço ocasional. Isso é estranho, já que antes da viagem costumávamos nos abraçar e beijar. A história sobre esse beijo mudou várias vezes. Ela disse que foi breve e parou porque sentiu que foi um erro. Em uma versão da história, foi no início da viagem, quando eles se encontraram pela primeira vez em um café. Ela disse que estava tão empolgada em ver alguém depois de estar tão isolada na pandemia que se deixou levar pelo momento. Isso não faz sentido para mim, porque nenhum dos dois está totalmente vacinado e ela passou o último ano inteiro com medo de se aproximar de qualquer pessoa ou até mesmo usar um banheiro público. Em outra versão da história, o beijo foi no final da viagem antes de ela partir. Mesmo antes da pandemia, ela lutava para ser feliz em nosso casamento. Certos eventos negativos em nossas carreiras, dinheiro e saúde da família têm sido estressores. Eu podia ver que ela estava deprimida. Eu tive dificuldade em dar a ela a intimidade de que ela precisa porque estou lutando com estresse extremo. O que você acha que está acontecendo aqui? Estou tentando entender o que ela pode estar pensando. Agora estou duvidando de muitas coisas que pensei que sabia sobre ela e sobre o que tínhamos juntos. Nós vamos nos divorciar, mas se ela quiser ter um relacionamento íntimo comigo novamente, qual é provavelmente a motivação dela e como isso pode se desenrolar se eu aceitar em minha vida novamente?